E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Esther, esse aqui é meu canal. E esse vídeo aqui eu quis começar ele de um jeito um pouco diferente. Eu quis começar com algumas ceninhas de uma viagem que eu fiz, que foi pra Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E várias pessoas que me acompanham lá no meu Instagram me pediram pra mostrar um pouquinho mais essa viagem, então eu aproveitei esse vídeo aqui pra mostrar um pouquinho mais. E como vocês estão vendo, a maioria das ceninhas que eu gravei foram lá em um aquário. Mas daqui a pouquinho nesse vídeo eu já vou explicar pra vocês quais foram os lugares que eu fui e quais que eu mais gostei. E depois eu ainda vou mostrar algumas ceninhas de estudos, de uma revisão do meu cursinho de inglês que eu tive que fazer. E vou dar algumas dicas pra vocês também. E aí, gente, agora eu me liguei que já fazia tempo que eu não aparecia aqui nos vídeos do canal. Então, pra quem é novo por aqui e ainda não me conhecia, essa sou eu. Enfim, como vocês viram, eu passei algumas ceninhas de uma viagem que eu tinha feito lá pra Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E o pessoal que me acompanha lá nos meus stories no Instagram pediu pra eu mostrar aqui nesse vídeo e falar um pouco mais sobre esses lugares que eu fui visitar. Embora o meu nicho não seja viagens e sim seja estudos. Mas como teve gente que me pediu, eu vou fazer uma explicação bem breve aqui do que eu achei de cada lugar que eu fui conhecer. Primeiro a gente foi nos bondinhos, que foi uma experiência muito massa, eu achei incrível. Eu só não indicaria turismo, tenho muito medo de altura. Fora isso, é um passeio que realmente vale a pena. Depois a gente foi na roda gigante, que também é bem legal, mas eu achei os bondinhos mais legais. E por último a gente foi no aquário, que foi o meu passeio favorito, eu acho. Eu sempre gostei dessas coisas de aquários, assim. Então pra mim o aquário foi o mais legal. A única coisa que eu achei um pouco aleatória foi que, apesar de ser um aquário, tem uma parte nele que tem pássaros. Mas, enfim, eu achei aleatório, mas eu também achei legal. Então, enfim, foi mais ou menos isso que eu achei bem legal, foi muito divertido. É uma cidade que realmente vale a pena conhecer. E agora eu vou passar algumas ceninhas de estudos pra vocês e vou continuar narrando esse vídeo. Então, gente, como alguns de vocês já sabem, eu tô de férias. E nas férias a única coisa que eu estudo é inglês, a não ser que eu esteja fazendo algum outro curso sobre outra coisa. E eu vou mostrar pra vocês como que eu tava fazendo essa revisão de inglês. Bom, pra quem não sabe, eu fiz um cursinho de inglês bem no começo desse ano. E eu já acabei ele faz algum tempo. Mas para eu continuar exercitando meu inglês, eu tenho feito algumas aulas no Cambly, que é uma plataforma que tu consegue aprender inglês com nativos. E depois que eu faço essas aulas, eu faço algumas anotações de algumas palavras que eu não me lembrava ou que eu não sabia. E além disso, mesmo eu tendo acabado o meu cursinho de inglês já, eu continuo fazendo algumas revisões nele, porque ele tem um sistema de flashcards, que, se não me engano, eu já mostrei em um dos meus vídeos aqui do canal, que funciona mais ou menos assim. Em um lado do cartão tem uma frase em inglês e no outro lado dele tem a tradução. E antes de eu virar o cartão para ver a tradução, eu tenho que tentar eu mesma descobrir qual é a tradução daquela frase. Aí às vezes é o contrário também, às vezes é uma frase em português que eu tenho que tentar traduzir para o inglês. E esses flashcards são do próprio cursinho mesmo. Mas como vocês viram aí, eu tava usando um material que eu tinha baixado do cursinho, que era um PDF com algumas anotações, assim. E aí eu já comecei a fazer a revisão. Eu queria fazer bem estilo resumo mesmo, mas bem pequenininho, nada muito complexo. E isso é algo que sempre me ajuda, porque eu consigo fixar bastante da matéria escrevendo. Inclusive, uma dica que eu posso dar pra vocês é que cada um consegue fixar melhor a matéria de uma forma diferente. Por exemplo, tem gente que aprende melhor assistindo uma videoaula e também tem gente que aprende melhor lendo sobre aquela matéria. E tem gente que prefere fixar a matéria com um mapa mental, mas tem gente que prefere usar resumo. Então uma coisa que eu sempre comento nos meus study vlogs é que tu tem que tentar encontrar a tua forma que funciona melhor pra ti para fixar a matéria, qual é a forma que tu consegue entender melhor o conteúdo. E isso vale para estudar inglês e para estudar qualquer outra coisa.
Sobre o resumo que eu tô fazendo, como sempre tem gente que me pergunta, esse caderno que eu tô usando, que ele é bem pequenininho, é o caderno Studs, ele tem as linhas brancas. E a caneta que eu tô usando pra escrever é a Unipin 0.3. Eu geralmente não uso essa caneta pra fazer esse tipo de anotação, mas como ela tem a ponta bem fininha e esse caderno ele é bem pequeno, eu decidi usar ela. Então eu vou colocar aqui do lado pra vocês as canetas que eu usei nessa anotação. Uma forma que me ajuda a estudar inglês é com exemplos. Então, como tá dando pra ver aí, eu fiz basicamente todo esse resumo só com exemplos. Então eu só colocava o subtítulo sobre o que eram aqueles exemplos. E daí eu só grifava as partes principais desses exemplos, que no caso eram os verbos. E antes que eu esqueça, que às vezes tem vezes que eu esqueço, e antes desse vídeo continuar, se tu estiver gostando, já deixa like aqui embaixo, comenta o que tu tá achando, que eu tô sempre vendo os comentários ali e respondendo vocês. E já se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo. Como já vai aparecer aí, como eu geralmente faço na maioria dos meus resumos, sempre tem uma parte que é mais importante, que precisa ser mais destacada. Então eu geralmente desenho uma caixinha ou eu coloco um post-it para destacar um pouco mais aquela informação. E no caso desse resumo aí, eu coloquei um papel de um bloquinho de notas que eu tinha. E nele eu anotei algumas palavras e frases em inglês que eu ainda não conhecia. Isso é uma coisa que sempre me ajudou a estudar inglês, que sempre que eu ouvia uma palavra ou frase que eu não conhecia, eu dava um jeito de anotar ela para pesquisar sobre ela depois. Então, se tu tá estudando algum outro idioma e tu ouvir alguma palavra ou frase que tu não conheça, anota ela para poder pesquisar depois, isso ajuda bastante. Esse bloquinho que eu peguei, eu já mostrei ele algumas vezes aqui. Eu realmente gosto de usar ele porque apesar dele ser pequeno, ele tem esse quadriculadinho branco que ajuda a deixar a escrita mais retinha. Então, dependendo da caneta que tu usar para escrever nele, cabe bastante coisa. E esse bloquinho, ele é lá da papelaria Uma Tipo, que a gente tem cupom lá, eu vou deixar o meu cupom aqui na tela e vou deixar o link aqui na legenda para quem quiser ir dar uma olhada lá. É uma papelaria realmente incrível, tu entra no site, tu não consegue mais sair, tem muita coisa linda pra olhar lá. Então, se tu é que nem eu e ama essas coisinhas de papelaria, aproveita pra ir dar uma olhadinha lá depois. Depois o que eu fiz foi só colar esse papelzinho no resumo. E do lado dele, como já vai aparecer, eu coloquei alguns adesivos que eu fiz com a minha impressora da Fomemo. Eu acho que em quase todos os meus vídeos essa impressora aparece. Eu gosto muito de usar adesivos, eu uso em quase todas as minhas anotações. E já vai aparecer aí pra vocês verem. E esse foi o resultado do resumo. Se tu quiser ver ele completinho, se tu estiver estudando esse conteúdo em inglês também, eu vou postar ele completo lá no meu Instagram.
Depois que eu terminei de estudar inglês, eu só fui concluir algumas coisas no meu planner. Fui marcar no meu planejamento as coisas que eu tinha concluído. E outra coisa que já vai aparecer aí também é que agora eu tô organizando os meus posts e vídeos do YouTube em um aplicativo no meu celular. Durante bastante tempo eu usei o aplicativo Notion, mas agora eu decidi mudar para um aplicativo mais simples. Algumas pessoas já me pediram para eu mostrar como eu organizo meu celular, mas a verdade é que eu ainda tô organizando meu celular, eu não terminei ainda. Mas assim que eu terminar, se vocês quiserem, eu mostro aqui como eu organizo ele. E esse aplicativo que eu falei que eu tô usando para organizar os meus posts e vídeos do YouTube, o nome dele é Bear, só que infelizmente esse aplicativo ele só tem para iOS, mas como eu falei, durante muito tempo eu usei o Notion, que é até mais completo, mas eu passei a usar o Bear porque ele era mais simples. E por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha motivado vocês um pouquinho, e vejo vocês na próxima. And they come, you like the summer breeze.